E aí galera, beleza? E aí homem? E aí mulher? Vamos aqui para mais uma aula de arquitetura de computadores. E o tema de hoje vai ser memória. Então o que é uma memória? É um componente, uma peça-chave para o funcionamento de todo o computador. Por quê? Porque ele vai auxiliar o processador na hora de armazenar, né, e recuperar instruções e dados, juntamente lá também auxiliando com o disco rígido. Então você está lá executando o programa, os dados, as instruções que estão sendo executadas daquele programa vão ser armazenadas na memória e logo em seguida recuperadas, né, dessa memória. Então assim, a memória ela é um componente volátil. Acabou a energia, acabou o milho, acabou a pipoca, todos os dados vão simplesmente se apagar. E no princípio, né, quando começou a se pensar nessa necessidade, né, de ter esse componente que iria guardar essa informação temporariamente, pensou-se em uma memória que pudesse armazenar apenas um bit, onde essa memória deu-se o nome de memória LED. Ela é constituída por portas NO, que são as NOT-O, ou NENS, as NOT-ENDS, e ela, cada memorinha dessa de 1 bit, ela tem duas entradas, onde você iria, né, armazenar uma configuração em uma, que era a S, a setting, e caso você quisesse reescrever aquela porta no próximo ciclo, a reset, a porta R, e duas saídas que você pode chamar de Q e Q', que seriam as saídas desse pequeno bit. Então, o que você tinha na verdade, né? Para uma memória maior, você tinha um sequenciamento entre várias memórias LEDs, né? Compondo uma memória que você tivesse maior do que um bit. E aí, uma grande diferença em relação às memórias e aos circuitos combinacionais é que no circuito combinacional a sua saída iria depender única e exclusivamente das entradas, dos valores das entradas, né? E depois das operações, né, das portas que estariam ali compondo o circuito. Já para essa memória, a saída ela não vai ser determinada única e exclusivamente pelos valores que você coloca lá nas portas S e R. Porque o que vai determinar também o valor dessa saída é o valor lá do Q e o valor lá que você colocar do Q', né? Então assim, tem algumas coisas lá, algumas operações internas que vai dizer, opa, agora está na hora de eu reescrever essa memória, ou então agora está na hora de eu manter o valor, de eu escrever e manter o valor nessa memória. Então assim, se a gente for pensar em relação ao pulso de um clock, né, a onda quadrada desse clock, nós temos que esse LED, a memória LED, ela vai ser disparada, ela vai ser invocada pelo nível da onda, onde o pulso se estabiliza, tanto na subida da onda no nível superior, quanto na descida da onda no nível inferior. E aí, né, a partir desses níveis é que você iria ter aí esse valor ou sendo gravado ou sendo recuperado, mas para cada pulso que você tenha, você tem um novo valor que é armazenado ou que é lido durante o funcionamento lá da sua máquina. Para cada pulso de relógio, você tem aí esse valor sendo armazenado ou recuperado. Então, se a gente for ver em relação à representação de uma memória em termos de portas lógicas, nós temos, né, essas três situações aqui, onde nós temos as letras A e B com a representação, né, de uma memória LED utilizando uma porta NO, e a letra C com a tabela verdade dessa porta NO. Então vejam bem na letra A que se a gente colocar o valor do nosso setting para 0
e setarmos a segunda entrada dessa porta nó para 0, nós vamos ter como saída aqui da nossa porta nó o 1, sendo que esse 1 de saída aqui, que é o nosso Q', ele será a entrada para a próxima porta nó, que tem como segunda entrada o reset, em que eu estou ali setando ele para 0. Então, a minha saída, que é o Q, na verdade, ela vai ser igual à minha entrada, que eu coloquei aqui como 0 na minha primeira porta, onde eu tenho o S. Já na letra B, eu inverto. Eu vou continuar aplicando o 0 para o S, setando o 0 para o S, porém, na minha segunda porta, eu vou atribuir o valor 1. E aí eu tenho, como a minha saída aqui do primeiro nó, eu tenho o valor 0, representando o meu Q', e esse 0 vai alimentar a primeira entrada da segunda porta nó, onde eu tenho o meu R com o valor 0, e aí eu tenho o meu Q com o valor 1, né, que é exatamente igual à segunda entrada da minha primeira porta. Então aqui, né, tendo em consideração aqui a operação de um nó, todas as vezes onde eu tiver ou o A ou o B com o valor 1, no meu final eu vou ter o valor 0, porque o nó é o O invertido, né? Você vai inverter o valor da operação que é o O normal. E quando as duas portas tiverem valor 0, a minha saída será o valor 1, justamente por essa inversão, né? Então, aqui está a minha tabela verdade, essa tabela representando aqui esses dois exemplos aqui, né, da letra A e o exemplo também da letra B. Então, um problema que a gente vê em relação a esse tipo de memória é que ele muda, né, o valor a cada ciclo, né, de relógio. Então, se você quisesse ter assim um valor que fosse persistente até o próximo ciclo, essa solução ela não iria ser a adequada, né, a ideal para você. Então, pensando nisso, foram pensadas, né, em outras soluções, e aí chegou a conclusão: beleza, vamos criar outro tipo de memória, que esse novo tipo de memória a gente vai chamar de flip-flops. Por quê? Porque eu quero ler um dado, eu quero ler uma instrução e eu quero poder armazenar até um próximo ciclo que eu vou precisar recuperar aquele valor. Então, criou-se esse novo tipo de memória, onde eu iria ter uma velocidade maior. Por quê? Porque a transição de estado, para que eu pudesse gravar a informação ou recuperar a informação, ela seria na borda, na transição de 0 para 1 e de 1 para 0. Diferente do que a gente tinha lá no LED, na memória LED, que você tinha que esperar o nível, ou seja, você tinha que esperar a estabilização do pulso. Então, a partir daí, eu acabo tendo um ganho maior, né, um ganho de velocidade em relação às memórias LEDs, que eram as memórias conhecidas até esse momento. Bem, beleza. Uma vez a gente tendo essas informações básicas, então vamos construir memórias, estruturas de memórias que a gente pudesse ou utilizar como base as memórias LEDs e ficar encadeando diversas memórias, né, para construir um pente de memória, por exemplo. Ou vamos construir memórias que a gente possa estar utilizando essa tecnologia aí de flip-flops, né, para poder a gente estar também manipulando as nossas instruções aí nos programas que a gente esteja executando no nosso computador. E com isso
né, a gente precisa ter, digamos assim, uma representação gráfica, né, para que a gente pudesse compor circuitos e pudesse diferenciar, né, na hora que a gente estava falando de um flip-flop ou na hora que a gente estava falando de uma memória LED. E aí, por isso, a representação gráfica desses dois tipos de memórias, né, são apresentadas nas letras de A a D, onde eu tenho a letra A e B me representando LEDs, onde eu tenho essa caixinha com a entrada de controle, o meu CK, com a linha reta me representando que o valor de entrada é 1, e com essa linha reta com a bolinha me representando o valor de entrada para 0. E caso eu tivesse um flip-flop, a diferença entre um LED seria que para a entrada CK eu teria o sinal de maior antes da minha entrada. Então a mesma coisa eu tenho para o 1 e o 0. Para um flip-flop com o valor 1, eu tenho uma reta, um tracinho. E para o valor 0 como entrada, eu tenho um tracinho com a bolinha na minha porta CK. E aí, a partir disso, eu posso começar a criar os meus circuitos, e sempre que eu estivesse referenciando a LEDs ou a flip-flops, eu usaria essa representação gráfica, e quem fosse pegar aquele circuito para construir a minha placa física iria, né, conseguir saber qual era o tipo de componente, né, o tipo de componente físico que eu estaria ali utilizando naquela placa. Então, assim, a partir do momento que eu criei as bases para poder desenvolver componentes maiores, vamos agora para os componentes maiores, que são, no caso, as memórias RAMs. Então, todas as memórias eu preciso, né, obviamente, ler e escrever naquela memória, sendo que a memória RAM, ela tem esse nome porque ela é uma memória de acesso randômico. Você pode pegar um endereço qualquer dentro daquele conjunto de endereços daquela memória e você pode acessar aquele endereço aleatoriamente, sem estar ali, digamos, de forma sequencial até você chegar naquele endereço. Você ia ali, diretamente no endereço, pegava a informação e recuperava aquela informação. Então, no princípio, né, as memórias RAMs, elas eram ou estáticas, e aí essas memórias utilizavam flip-flops, eram memórias mais caras, porém muito mais rápidas, e você tinha as memórias dinâmicas, que elas não iam utilizar flip-flops, elas iriam utilizar resistores, capacitores, iria baratear o custo em relação às memórias estáticas, porém você ia perder em relação à velocidade, elas eram muito mais lentas, né? Então, assim, as memórias estáticas, como elas acabaram ficando um pouco mais custosas, porém eram extremamente rápidas, então vamos colocar elas aonde? Mais perto do processador, como cache de nível L2. Né? Basicamente, o que compõe hoje uma cache de nível L2 é uma memória estática, onde você tem uma velocidade muito grande, né? Apesar de ser um componente um pouco mais caro do que um componente que seria utilizado na memória dinâmica. E os pentes de memórias que a gente tem aí na nossa placa-mãe como a memória principal do nosso computador, elas são basicamente memórias dinâmicas, as DRAMs. Então, né, já que começaram a perceber que as memórias dinâmicas eram mais em conta, e aí começaram a tentar pensar em uma forma de produzir em larga escala essas memórias, né, começaram também a surgir os tipos dessas memórias dinâmicas, onde a gente, né, começou a ter uma evolução, né, entre os diferentes tipos, principalmente em relação à quantidade de instruções processadas dentro de um mesmo ciclo. Né, o processador, ele tem uma velocidade muito grande em relação a você pegar a próxima instrução e executar aquela instrução, e as memórias acabavam limitando isso, porque elas eram
muito mais lentas do que um processador, né? Então, o objetivo dos arquitetos, dos engenheiros, na hora de criar um determinado tipo, uma família de memória, era justamente conseguir fazer com que a velocidade do processador fosse compatível, né, com a velocidade das memórias, né, ou vice-versa, a velocidade da memória é compatível com a velocidade de processamento lá das instruções. E aí, né, o primeiro tipo foi o FPM, o modo de página rápida, onde todos os endereços de memória, né, daquela memória, eles eram mapeados como uma grande matriz. Então você falava, eu quero pegar uma instrução que está na linha 10, e aí você pegava, por exemplo, todas as colunas daquela linha 10 e recuperava os valores daquelas colunas. Ou você dizia, eu quero pegar um endereço que está na linha 10 na coluna 5 e pegava o valor daquela célula específica. Mas enfim, isso não era uma coisa muito eficaz, né? Então, bem, vamos pensar em uma forma de a gente conseguir ampliar essa saída, e aí foi criada a memória EDO, que é a saída de dados ampliada, né? Eram memórias muito caras quando surgiram, elas faziam parte aí da primeira arquitetura Pentium que surgiu, né? Os Pentiums MMX, esses Pentiums aí, eles tinham esse tipo, eles usavam esse tipo de memória. Mas assim, apesar, né, de eu poder ter uma melhora, né, na execução das minhas instruções, porque não necessariamente eu precisava terminar um ciclo de execução para começar outro. Eu pegava uma instrução, começava a executar aquela instrução e eu via que ela não tinha nenhum tipo de dependência de uma outra instrução. Então o que eu fazia? Eu podia já adiantar meu lado e pegar a próxima instrução e começar e ter duas instruções executando em um mesmo ciclo, né? Então isso melhorou muito a minha largura de banda, né? Eu podia executar mais palavras por segundo, mas mesmo assim era muito caro e eu precisava de uma solução que fosse mais barata. E aí por isso foi criado o que? A SDRAM, a memória RAM síncrona, onde, bem, vamos ver, se a memória estática tem suas vantagens e a memória dinâmica tem as suas vantagens, né? Então, por que não a gente comparar as duas e extrair o melhor de cada uma e criar uma memória híbrida entre essas melhorias, né? Entre o lado melhor de cada um, e foi assim que foi criado. Eu não precisava mais ter nenhum tipo de sinal de controle, do tipo leia a posição X ou grave na posição Y, porque esse tipo de memória ele era controlado diretamente pelo sinal do clock do meu relógio, né, do processador. Então, tipo, a cada sinal, a cada pulso do meu relógio, eu iria fazer uma alteração, ou de leitura, ou de escrita, de acordo com aquela instrução que eu estivesse processando. Mas mesmo assim, bem, ela era síncrona e ela não deixava de ter lá as suas limitações. A gente podia ainda ter uma melhoria em relação a isso. E foi desenvolvida a família SDRAM, DDR, né, que é o tipo de memória que a gente ainda encontra em muitas máquinas, em muitas arquiteturas hoje, né, onde eu tenho uma dupla taxa de dados, ou seja, eu consigo pegar as bordas, né, tanto as bordas ascendentes quanto as bordas descendentes, e consigo, né, produzir saídas nessas bordas, fazendo com que a minha taxa de processamento seja o dobro do que uma memória convencional, que não era uma memória DDR. Né? Então, assim, a partir desse ponto, eu comecei a fazer com que o gargalo não fosse mais a minha memória, com que o gargalo agora passasse para o disco rígido, né? Para operações de leitura e escrita no disco rígido, mas a minha memória acabou ficando compatível, a velocidade dela ficou compatível com a velocidade do processador. Então, bem,
O único empecilho disso tudo aí era o seguinte: acabou a energia e, puf, os meus dados desapareceram. Eu tinha que criar um tipo de memória onde eu conseguisse manter os dados, mesmo depois de eu ter que desligar aquele aparelho, aquele dispositivo, né? Porque pense que começaram a surgir eletrodomésticos, começaram a surgir brinquedos eletrônicos, e eu tinha que ter um tipo de programação para aquele meu eletrodoméstico, aquele meu brinquedo, né, onde eu pudesse ter aquela informação guardada mesmo depois de eu ter cortado a energia e religado. E aí surgiram as memórias ROMs, que são memórias somente a leitura, onde o objetivo inicial era: eu gravo uma vez e nunca mais eu apago aquela informação. Ela vai ficar ali enquanto o chip for durável, enquanto ele estiver funcionando. E essa informação ela seria gravada lá no chão da fábrica, né? E eu não iria ter nenhum tipo de forma de apagar aquela informação. E isso acabou me trazendo um novo problema. Se eu gravasse errado aquela informação, já era chip no lixo. E assim, muitos lotes eram perdidos, né, por conta de erros simples de gravação. Digamos, né, que você gravou com a besteirinha errada, aí você teria que jogar todo aquele lote de chips fora, simplesmente porque você não tinha como apagar aquela informação. Você não tinha como fazer com que aquele chip fosse reaproveitado. Ele era simplesmente descartado, não tinha como, né? Mas você precisava desenvolver um chip, né, que você pudesse produzir em larga escala e que fosse de baixo custo. E assim, se você a cada erro ter que jogar fora, o seu custo ele não vai ser lá tão baixo assim, né? Então, por conta desse problema é que começaram a pensar em soluções, né, para que você pudesse reaproveitar esses chips caso você errasse, e você pudesse criar formas de você reescrever uma informação, de você poder apagar e colocar novos dados, né, e que aquela informação continuasse não volátil, né? Você podia ter N vezes que desligar e ligar um determinado dispositivo e a informação, a programação dele estaria ali, né? Por exemplo, com o ventilador. Você liga o ventilador e como é que o ventilador sabe que ele tem que girar a hélice? Porque ele tem lá a programação no chip dele, entendeu? Então, dessa forma, criou-se, né, uma família de memórias ROMs. O primeiro foi a PROM, que era essa ROM programável, que não tinha como você apagar. Aí surgiu a EPROM, ou seja, uma ROM onde você podia apagar. Eu podia apagar, mas como era isso? Bem, você tinha que apagar apenas no chão de fábrica com aparelhos caros e bem específicos, onde você só tinha esses aparelhos aonde? No chão da fábrica. Bem, não era lá essas coisas todas, né? Mas você pelo menos poderia reutilizar aquele lote de chip que você teria que simplesmente descartar. E aí começaram a pensar em uma nova solução onde você pudesse não depender, né, desses dispositivos que iriam ser caros e específicos para você apagar o conteúdo da sua PROM. E aí surgiu a EPROM, né, uma PROM onde você iria utilizar pulsos de luz para poder você apagar o conteúdo e poder reescrever, reaproveitar aquele chip. Bem, tudo bem, você tirou aí aparelhos caros que você teria que utilizar caso você quisesse apagar,
mas você perdeu em velocidade porque eram mais lentas que a Apple, né? E também em capacidade, porque também a capacidade dessas memórias era bem reduzida. Tudo bem, você tem aí um custo, né? Os pulsos de luz, eles acabaram sendo bem específicos de qualquer forma, porque não era qualquer tipo de pulso de luz, tinham uma frequência específica. Bem, precisamos inventar uma nova solução. Essa também não foi suficiente. E aí foi desenvolvida o que nós temos hoje nos nossos cartões de memória, que são as memórias flash, né? São pequenos cartões onde você pode apagar, formatar, escrever quantas vezes você quiser, contanto que você tenha a ciência de que a cada vez que você apaga e que você reescreve, né, os dados do seu cartão, você reduz um pouco a vida útil daquele cartão até uma quantidade aí de mais ou menos 100 mil vezes entre reescritas e formatações, né? Quando chegar a essa vida útil, né, desse cartão, ele provavelmente ou ele pode queimar, ele pode ter uma dificuldade maior para poder você conseguir acessar os dados, enfim, ele tem uma limitação que é a vida útil, né? Mas, bem, a grande vantagem é que você consegue cartões hoje cada vez menores, com capacidades cada vez maiores, né? E hoje a gente já tem cartões aí com vários gigas, 1 tera, etc e tal. E esses cartões, eles são confiáveis porque você sabe que ele também não vai apagar em cada raio de sol que ele tomar, né? Na sua trajetória aí de vida útil. Então, gente, por hoje é só, é isso. Valeu, galera. Respondam aí o questionário. Caso vocês tenham aí alguma dúvida, podem tirar, mandar uma mensagem, alguma coisa assim. E até aí o próximo vídeo. Beleza? Obrigada, galera. Tchau, até mais.